doutora Paola é uma querida da AWS, é uma excelente cirurgiã plástica. Ela vai se apresentar um pouco melhor. Também é mãe. Ela também vai esclarecer um pouco isso, como é que foi esse processo da maternidade, em que momento da carreira dela isso aconteceu, para a gente entender um pouquinho mais da história dela. Temos a doutora Lisier também, que é uma grande mestra da UF. Eu rodei em cirurgia pediátrica, aprendi demais urologia com a professora. Também tem uma grande pesquisa relacionada com esse tema que a gente vai apresentar hoje, que é cirurgia e maternidade. Então, já deu para perceber que são palestrantes de peso e que nós temos muitas coisas para abordar. Deixa eu abrir aqui a primeira pergunta. Antes disso, enquanto eu estou abrindo aqui, falem um pouquinho de vocês. Oi, pessoal, boa tarde. Antes de qualquer coisa, obrigada pela organização ter me convidado. E isso, para mim, eu tenho uma perspectiva um pouco diferente da de vocês, porque eu estou há muito tempo na estrada. Eu tenho 34 anos de formada, eu acho, alguma coisa assim. E eu atravessei o tempo de uma época em que mulher não era cirurgiã nunca, por um tempo em que agora, em algumas áreas, quase todas as cirurgiões são mulheres. Isso é uma transição extremamente rápida, num tempo razoavelmente curto, quer dizer, uma geração, a minha. Né? E eu acho que a gente passou por um mundo em transição, mas eu estava até falando isso ontem. A gente não pode querer que vocês, que estão se tornando médicos agora, enxerguem o mundo da mesma forma que a gente enxergava, ou aceitem uma organização igual a que a gente aceitou e transitou todo o tempo, simplesmente porque o mundo é outro. Não sei se é melhor, não sei se é pior, provavelmente é melhor em umas coisas, pior em outras, mas é outro mundo. Então, um mundo novo exige soluções novas. Como a Marina disse, eu tenho seguido uma linha de pesquisa muito extensa nessas questões de adequação social do trabalho do médico com o médico como pessoa. É mais isso até. Eu sou de uma geração, como eu disse para vocês, que não tinha mulher cirurgiã, e eu acho que a maioria de nós, daquela época, a gente nunca gostou de se sentir especial por ser mulher. A gente sempre quis ser mulher e também ser cirurgiã igual a todo mundo. E nesse processo, houve alguns sofrimentos, porque a gente precisava se afirmar, e com isso a gente sacrificava algumas coisas, e esse sacrifício não era justo, e até que ponto a gente vai, e essas coisas foram bem difíceis. Enfim, como a Marina disse, eu fui professora a vida toda, né, ou a carreira toda, formal ou informalmente, formei gerações e mais gerações de residentes, e, por causa disso, eu fui convivendo com essas demandas e esses sofrimentos e essa busca de soluções esse tempo todo. Então, acho que a gente tem bastante coisa para falar. Boa tarde. Então, sou a doutora Paola, sou cirurgiã plástica, sou professora lá da UF. Não sou formada assim, com tanta carreira, nem formei tantos residentes, mas estamos aí no processo. Eu acho que, com certeza, no tempo que a doutora foi se formar, era mais difícil, cada vez mais difícil, porque, como foi dito aqui, a partir do momento que se faz um caminho, uma trilha na mata, fica mais fácil de seguir as subsequentes. Não que torne mais fácil, eu acho que a luta, a necessidade de reafirmação, eu também passo por isso, também sofri diversos preconceitos na minha formação de cirurgiã e sigo tentando aí equilibrar essa ideia de ser mãe, cirurgiã, e a gente veio debater aqui, né? Como faz para equilibrar isso? Como é que faz para ser mãe, ser cirurgiã, ser professora, ser esposa, ser pessoa, ser filha? Isso é uma pergunta, gente. Eu estou querendo saber também, eu também não sei. Na verdade, eu acho que a ideia, o que eu enxergo na minha vida, eu me vejo como aquele equilibrista de circo, com vários pratinhos. Eu sempre enxergo a minha vida muito assim. E aí, em uma semana, tem um pratinho que está caindo, eu vou lá e dou uma priorizada nele, dou uma cordinha nele e vou seguindo, equilibrando. Tem vezes que o pratinho cai no chão,
e a gente reza para ser Duralex, mas eu nem sei se vocês conhecem mais Duralex, que isso é antigo pra caramba, aquele prato laranja que caía no chão e não quebrava nada, quebrava a cozinha, menos o prato. Alguns pratos quebram, e aí a gente tem que tentar reconstruir, ou então abandona aquilo e parte para um novo prato. Eu acho que é mais ou menos isso para a gente discutir aí. Temos muita discussão pela frente. Queria fazer uma pergunta direcionada primeiro para a doutora Lisier. Como foi citado na apresentação, a gente falou da sua pesquisa, né? Que tem como título Family Planning Among Female Medical Students. Are their plans comparable to other professionals? Ou seja, planejamento familiar com as estudantes de medicina se pode ser comparado com outros profissionais. Eu queria que você falasse um pouquinho mais dessa pesquisa, quais foram as principais conclusões, o que te levou a pesquisar sobre isso? Essa pesquisa é interessante, até por causa das premissas que a gente usou. Bom, o que aconteceu? A Marina sabe que ela rodava comigo, e eu sempre digo para eles que a gente precisa fazer pesquisa para responder perguntas. Esse negócio de fazer pesquisa para fazer currículo não tem nenhuma graça. Pesquisa é interessante quando você tem um objetivo, que é um objetivo mesmo, quer dizer, não é um negócio de linha de pesquisa, de CN, qualquer coisa. Não, é uma pergunta que você tem, é um lugar que você quer chegar. E essa pesquisa foi assim. Nós tínhamos estava passando por mim um casal de estudantes de medicina, e esse casal tinha tido um filho não planejado, que estava com alguns meses de vida. A mãe, a Juliana, é uma das coautoras, você vai ver aí, a Juliana tinha acabado de voltar da licença maternidade. E eles estavam, ela e o marido, dizendo para mim que como era difícil, porque ela estava sofrendo muita discriminação por ter engravidado, e os professores diziam a ela que era uma coisa que ela não devia ter feito, porque ameaçava a carreira, atrapalhava a carreira. E aí eu disse para ela, mas a vida não tem uma escolha só, a vida não é só a carreira, você tem uma porção de pratinhos para equilibrar, e essas escolhas têm que equilibrar tudo. Para mim, isso é uma visão da qual eu não abro mão, você tem que ser uma pessoa que é cirurgião, e não um cirurgião e a parte pessoa você põe para o lado. Eu, quando escolhi ser cirurgiã numa época em que raramente mulher era cirurgiã, essa era uma das minhas... era um dos meus receios e uma das coisas das quais eu me protegi mais. Eu não queria, de jeito nenhum, ser um daqueles meus colegas que não sabia nem que dia o filho fazia aniversário. Eu queria continuar vendo a minha mãe, o meu pai, ter um filho um dia, ter um marido um dia, um casamento que eu conseguisse equilibrar, enfim, ter uma vida normal, né? E aí, nessa conversa com os alunos, eu disse, mas e se a gente conseguisse medir o quanto que o estudante de medicina e o médico sofrem mais no sentido dessas escolhas? A gente podia fazer o seguinte, a gente faz um questionário de planejamento familiar futuro com as moças do último ano de medicina, e a gente também faz o mesmo questionário com as moças do último ano da Faculdade de Direito. A Faculdade de Direito foi escolhida por quê? Porque a classe social de origem dos estudantes de Direito é meio parecida, né? Os estudantes de Direito costumam vir da classe média alta, os estudantes de Medicina também. E a gente queria uma coisa semelhante, assim, não faria sentido a gente entrevistar os estudantes de Medicina e os estudantes de Letras, porque são grupos que têm objetivos de vida e origens sociais muito diferentes. Então, a gente ia estar comparando banana com laranja, não ia dar certo, né? Então, fizemos assim. A gente entrevistou as meninas do último ano de medicina, só mulheres, e as meninas do último ano de direito. Aí a gente encontra como resposta da pesquisa que a proporção das mulheres que queriam ter filhos na vida era igual. Mais ou menos uns 10% não queria, pelo menos não queria nessa etapa da vida, e as outras todas queriam. Mas aí a coisa virava. Porque as estudantes de direito pretendiam ter filhos assim que acabassem a escola de direito. E, eventualmente, adiar um pouco por motivos pessoais. Alguma coisa do tipo, queria viajar antes, queria se divertir antes, enfim, coisas de escolha pessoal. Já as estudantes de medicina, nenhuma delas admitia ter filhos assim que acabasse a faculdade, porque todas tinham o problema da residência. Né? Para as moças da Faculdade de Direito, não existia uma pós-graduação obrigatória. Para as moças da Faculdade de Medicina, a residência era imprescindível. Então,
era mais um pedaço de vida que você tinha que contar como um mergulho completo e não poderia, não deveria, enfim, não gostaria de ter filho nessa época. E mais, essas meninas da medicina ainda se preocupavam com o pós-residência, no sentido de entrar no mercado de trabalho. Essa preocupação era a mesma das moças do direito, mas 2, 3, 4, 5, 6 anos depois, dependendo do que as moças iam fazer. E aí, as meninas que pretendiam ser cirurgiãs tinham um problema a mais, por causa do meio do trabalho, que admitia e admite menos ainda uma gestação ou uma maternidade durante a formação. Então, era essa carga de esforço para as moças que pretendiam fazer cirurgia era maior. E, eventualmente, afastava algumas, que declararam no questionário: eu bem que gostaria de ser cirurgiã, mas é pesado demais, não dá. Então, esse trabalho deu para nós a dimensão do problema que é. Mas não pensem que eu acho que isso é um fato cristalino e imutável, não. Eu acabei de dizer para vocês, nós estamos num mundo novo, nós precisamos de soluções novas. A gente tem que achar. Quer dizer, eventualmente, as mulheres vão engravidar durante o treinamento, vão trabalhar em meio turno, vão fazer um treinamento mais longo, vai ter que ter uma saída. Porque aí eu tenho dados para vocês. A gente está acabando agora uma outra pesquisa com as mulheres cirurgiãs pediátricas. A geração atual tem 53% de mulheres, na pesquisa que a gente fez, que reflete a realidade, mais ou menos. Na geração que está por volta dos 70, isso não chegava a 20%. Os residentes do Brasil têm 79% de mulheres. Quer dizer, nós fomos de 20 para 50, e como os residentes agora são 80% mulheres, grosseiramente, daqui a pouco a gente vai ter um predomínio enorme de mulheres, pelo menos na cirurgia pediátrica. Tem umas outras áreas que são assim, a plástica também tem muita mulher, né? E essas mulheres, elas têm uma incidência de complicação obstétrica, gestação tardia, coisas desse tipo, que não pode. E isso tá na nossa pesquisa, está numa pesquisa americana, está numa pesquisa japonesa. Tem um monte de pesquisas atestando o mesmo fato. A taxa de FIV é muito maior, enfim, uma porção de coisas desse tipo. E um dado que ninguém fala. As mulheres têm menos filhos do que elas gostariam. Porque o que acontece? Engravida com 36, 37, ok, sem problemas, tudo bem. Mas aí o filho nasce com 38. E vai ter outro? Quer dizer, tem uma porção de mulheres nessa pesquisa que a gente acabou dizendo: eu queria ter 3 filhos, mas eu tive 1. Por decurso de prazo. Isso tem que ter uma solução, eu acho. Muito bom. É muito bom quando isso acontece, porque minha próxima pergunta seria sobre a dualidade, que não deveria existir, mas que existe, né, entre a carreira e a maternidade, para a Paola. E, assim, no seu discurso já foi totalmente abordado isso. E aí, Paola, gostaria que você desse uma continuidade, contando também a sua experiência, como foi para você, em que momento foi a sua gestação, como é que foi sua reinserção no mercado, se foi digna, se foi boa. Conta para a gente. Então, eu acho que é isso que ela falou. A gente tem o desejo de ser mãe e a gente vai postergando, sempre pensando em qual vai ser o melhor momento para eu fazer isso. E, na verdade, eu discuto muito isso com as minhas amigas, eu tenho um grupo muito grande de amigas médicas, e eu acho que, na verdade, não tem melhor momento se a gente parar para pensar friamente. A gente sempre vai estar querendo fazer um curso a mais, uma especialidade a mais. Ah, não, agora eu vou fazer mestrado, eu vou fazer doutorado, eu quero ser professora. E, com isso, você vai chegando aos 40 anos, você já aumenta a taxa de complicação gestacional, você já aumenta a chance de infertilidade. E a gente estava até discutindo no almoço com as meninas, e eu acho que não tem melhor momento. Infelizmente, assim, a gestação traz um peso muito grande para a mulher ainda. E você vai parar a sua vida, e você vai se prejudicar de alguma forma. Então, você pode ser na faculdade, você vai passar a faculdade já com uma criança, a dificuldade de ser uma escolaridade integral. Quando você está na pré-residência, você é vista com maus olhos se você engravida na residência, você vai perder cirurgia, estou falando na área cirúrgica,
Você vai perder cirurgia, você vai ficar atrasado junto com seus colegas de ano, porque você vai ter que se formar depois, e aí você passa a entrar no ano do residente abaixo, e aí eles não querem que você opere, porque seu tempo já passou. Depois que você é formada, você vai ter que parar o seu consultório, você vai ter que parar as suas cirurgias, pode ser que a sua gestação seja de risco, e aí você fique grande tempo parada. Então, eu acho assim, que tem que ter vontade de ter filho. Se você quiser ter filho, não tem o melhor momento. Eu acho que tem que ser na coragem. Alguma coisa vai parar. Eu acho que não existe essa fantasia também de que gravidez não prejudica. Ela prejudica, sim. Vai parar a sua carreira de alguma forma. Eu escolhi terminar a residência antes. Então, eu tive meu filho assim que eu terminei a residência, porque, justamente, a residência é vista com maus olhos. Eu já fui demitida de um emprego porque eu era mulher e já tinha licença maternidade. Ele falou, você vai ter outro filho, é muito caro ter plantonista, quando eu trabalhava como cirurgiã geral. Eu engravidei, eu tive a sorte de ter engravidar rápido, né, porque tem muito tempo que tem gente que perde esse time. Eu engravidei super rápido, engravidei assim que eu terminei a residência, e isso me atrapalhou também, porque eu tinha acabado de me formar em cirurgia plástica e eu pensei, gente, eu vou engravidar, eu vou montar um consultório agora, porque aí eu vou investir, esse consultório vai ficar fechado pelo menos um ano e meio, porque 9 meses de gestação, aí você não capta paciente, porque a cirurgia plástica, você acompanha o paciente no pós-operatório por muito tempo. Então, como é que eu ia operar alguém no 8º mês de gestação e acompanhar essa paciente por 3 meses? Não ia dar, eu ia estar no puerpério. Ou então, eu opero essa paciente, ela complica. Aí, depois, eu vou mandar uma complicação para outro médico. Então, eu parei, eu fiquei o primeiro ano de formada sem investir na minha carreira pessoal. Então, eu parei realmente com a gestação. A minha reinserção. Eu fui demitida do meu plantão de cirurgião geral assim que eu voltei da licença maternidade. Antes de engravidar, eu tinha sofrido um acidente de carro, eu quebrei a coluna, então eu fiquei de licença 3 meses, e aí 6 meses depois eu engravidei. E aí, quando eu voltei da licença maternidade, o gestor do hospital falou que eu era uma funcionária cara, porque eu já tinha ficado de licença de acidente, e depois eu engravidei. Ele falou, se você engravidar de novo, vai ser muito custo para o hospital. Foi esse discurso que ele usou para me demitir. Na área da cirurgia, a gente perde espaço. Por mais que você seja auxiliar de uma equipe e que você trabalhe muito bem, ninguém é insubstituível. Vamos combinar. Pode fazer o trabalho diferente de você, mas ele vai encontrar alguém para botar você no lugar dele. E pode ser que o seu retorno à equipe não aconteça, porque depois de 9 meses, 1 ano, ele já se adaptou com aquela pessoa. Então, pode ser que você não volte para a equipe anterior. Eu tive a facilidade que, na época, eu era recém-formada, eu era a segunda auxiliar. Então, quando a gente opera, tem o cirurgião principal, tem o primeiro auxiliar, e o segundo auxiliar é meio reservinha. Então, eu era reservinha. Então, foi fácil voltar a essa posição de reservinha. E você ser cirurgiã te dá uma chance também de você montar a sua própria equipe. Então, também você não precisa de ninguém para voltar a atuar. Tá? Mas não deixou de ser difícil, porque, no início, eu não queria fazer cirurgia grande, porque eu falava assim, gente, eu estou em casa com recém-nascido. Aí, o paciente fez um hematoma, eu vou ter que sair correndo para o hospital. Eu faço o quê com aquela criança? Né? Tipo, levo para o hospital um bebê de 2 meses. Então, para eu voltar a trabalhar, eu voltei a auxiliar primeiro, porque a paciente não era minha, eu ia lá, fazia meu serviço, ia para casa e dormia tranquila. E fazia cirurgias pequenas. Então, eu fazia bléfaro, eu fazia injetores, né, porque eu faço botox, preenchimento, fazia pequenos procedimentos no consultório, fazia tumores de pele, mas eu não tinha coragem, no primeiro ano do meu filho inteiro, a fazer grandes cirurgias. Porque eu queria dar o melhor para a minha paciente. E eu não ia dar o melhor para ela tendo o meu filho em casa, dependente de mim. Então, demorou a eu voltar completamente ao mercado. Então, 2 perguntas lá da frente que eu estava falando foram respondidas, né? Uma, não é fácil essa escolha, deve haver uma vontade de verdade. E 2, a reinserção pode acontecer de forma digna. Isso pode acontecer, que eu tinha esse medo, né, de como escolher, como planejar, como funciona isso. Vocês conseguiram me trazer bastante clareza. Agora, mais uma coisa. Na pesquisa da doutora Lisier,
teve um dado, né, que foi de que a minoria não planejava ter filhos das mulheres, né? A minoria não planejava. Acaba que, na realidade, não sei se continua sendo a minoria que não planeja, mas como que seria esse planejamento? Como a gente pode organizar isso? Existe uma forma de organizar essa nossa vida para a maternidade? Olha, eu acho que há em vários sentidos. Eu vou dizer umas coisas um pouco fracionadas, que combinam um pouco com o que ela falou. Eu acho que a primeira coisa é que a gente precisa convencer a sociedade de que os filhos não são das mulheres, os filhos são das famílias e da sociedade inteira. Quer dizer, a gente não cai um filho na gente. A gente tem um filho junto, a grande maioria das pessoas, junto com um parceiro. Esse filho vai ser inserido na sociedade, a nossa família mais afastada, que é neto, que é sobrinho, e isso é normal. Quer dizer, a humanidade só vai sobreviver enquanto as pessoas continuarem tendo filhos. Então, não é razoável achar que a gravidez é um problema das mulheres. E as pessoas acham. Né? As pessoas acham, assim, o empregador dela diz que ela é cara porque ela tem filho. Ele não admite que, se você tem uma massa de trabalho, metade mulher, metade homem, todo mundo tem que dividir o preço de ter um filho. É mais ou menos que nem seguro. Né? Todo mundo paga seguro para sei lá, uns 10% usarem o seguro. Isso tem que ser assumido pela sociedade. Né? Outra coisa, e já entrando um pouco mais na questão concreta do planejamento, eu acho que a gente precisa fazer escolhas. E nós fazemos escolhas o tempo todo, não só pelas pressões sociais, mas também pelas vontades que a gente tem. Então, eventualmente, você vai dizer: eu quero ter um filho, então, durante o tempo que eu tiver o filho, eu vou parar de fazer cirurgia grande. E isso não pode ser uma vergonha, um atraso, uma renúncia à sua profissão. Isso é um momento que faz parte da vida. Está mais para adiamento do que para renúncia. Né? Às vezes vira renúncia porque é o teu quadrado ali, como é que você quer. Uma outra coisa também é que vocês vão sofrer mais do que a nossa geração. Na minha geração, você, quando tinha que fazer essas escolhas de se dividir, ter que ser mãe, ser esposa, enfim, tudo que a gente faz, eventualmente você dizia: eu não vou fazer medicina privada, eu vou fazer medicina num serviço público, porque aí eu tenho uma equipe que eu divido escala, enfim, uma situação em que você não é como o médico de clínica privada, que ele é o responsável, ele não é um responsável. Né? Vocês não têm, a geração de vocês não tem uma oferta de emprego com rotina num serviço público, estabilidade, nem CLT vocês têm. E isso eu acho que talvez seja o pior drama da geração de vocês. Sabe, contrato como PJ, sem direito a coisa nenhuma, porque aí você, ao invés de fazer as escolhas que a gente fez, de adiar um pouco, de esperar um pouco, de ajeitar um pouco daqui e dali, abrir mão disso para fazer aquilo, vocês vão ter que escolher ficar sem salário durante um tempão para poder ter um filho. Porque é contrato de PJ, engravidou, tchau. Não tem licença maternidade, não tem. E nós deixamos isso acontecer no Brasil. Nós deixamos isso acontecer. O momento da livre iniciativa não é isso. Quer dizer, livre iniciativa não precisa ser crueldade, nós deixamos virar. Vamos ter que dar um jeito nisso. Vocês vão ter que dar um jeito nisso. Alguma coisa vai ter que retroagir, porque, senão, o preço vai ser esse. Eu tenho uma ex-residente minha, recente, ela acabou a residência com 37 anos, porque ela acabou de fazer cirurgia geral, resolveu trabalhar como cirurgião geral durante uns 2 ou 3 anos, e aí foi fazer cirurgia pediátrica, que são mais 3. Com tudo isso junto, ela saiu por volta dos 37 e queria ter um filho e engravidou. Voltou a trabalhar, a criança tinha 1 mês e meio, porque todos os contratos de trabalho dela são de pessoa jurídica. Isso não vai dar, né? Nossa, parei até para pensar aqui. Complicado. Só retomando aqui o que a gente já discutiu,
Falamos da dificuldade dessa escolha e que ela não tem que ser uma escolha só nossa, é uma escolha da família, do parceiro também que nós escolhemos, ou da parceria que escolhemos. Então, é uma decisão que não deve ser individualizada somente. Nós temos grande parte, né? Porque nós mulheres vamos gerar, mas não deve ser somente nossa pressão. 2, não existe um momento certo. Nunca vai ter um momento que, esse aqui é o momento perfeito para ter um filho, nada vai dar errado. Não existe. E 3, temos que internalizar essa discussão que a doutora Lizzie propôs agora, de como funciona essa carreira de trabalho, essa parte de pessoa jurídica, como a gente vai saber, como a gente vai lidar com isso. São muitos questionamentos, muitos pensamentos. Nosso tempo é curto, está acabando. Eu acho que é exatamente o que ela falou. Tem um provérbio que fala que precisa de uma aldeia para criar uma criança. A criança não é da mãe. A mãe tem que ter uma rede de apoio, entendeu? Então, se você tiver essa rede de apoio, com certeza torna mais fácil. De você não ter que fazer com escolha botar a criança com 2 meses na creche. Assim, tem mães que precisam disso. Isso não pode ser natural, você largar uma criança numa creche com 2 meses. Eu acho que é cruel com a criança e com a mãe. E muito do que a neurocirurgiã falou é aquela coisa, é terceirizar, pedir ajuda. Então, assim, eu tive uma grande dificuldade no primeiro ano que eu não sabia pedir ajuda. Eu queria centralizar todos os cuidados do meu filho. E isso me fez sofrer demais. Então, não precisa ser tão pesado assim. A gente tem que dividir a criação com os avós, com os tios, com todo mundo que puder ajudar a gente. E ter uma rede de apoio faz toda a diferença. Sim. Que nem a gente estava falando, né? Temos pouco tempo, infelizmente, mas gostaria de pedir para vocês deixarem umas últimas palavras. Pode ser de encorajamento, um choque de realidade, algo que fica no coração de vocês para vocês darem como últimas palavras, por favor. Gente, eu acho que o que eu tenho que dizer é de força, sabe? A gente chega. Tem uma hora que você olha e diz, não vai dar, mas vai. Mas vai. Precisa de coragem, precisa de ajuda, precisa até de salto no abismo. Tem muita coisa na vida que é salto no abismo, eu acho que ter filho sempre é. É o inesperado por contrato, né? Não tem como. Você se meteu nessa e vai ter que sair do outro lado de alguma maneira, né? Mas olha, não é impossível, não é tão assustador assim, sabe? Do mesmo jeito que de perto ninguém é normal, de perto nada é impossível. Eu tive uma residente recentemente que tinha uma filha de 3 anos quando ela começou a residência. E ela foi uma ótima residente. A Luíse, a gente era uma galinha de pinto com a Luíse, que era filha. Ela levava. A gente até operou a Luíse. Então, sabe, é possível. E tem umas horas que, para tornar possível de verdade, você tem que ser resiliente. Não dá para ter medo de cara feia, nem para ter medo de ameaça. Isso é algo que talvez seja a melhor finalização que eu possa dar para vocês. Assim, vai ter gente que vai dizer não pode, sua carreira vai acabar, você não vai ser cirurgiã nunca mais. Mulher na cirurgia só faz ambulatório, mulher na cirurgia só faz day clinic. Mas aí você ouve a bobagem, porque isso é bobagem, e diz, olha, vai ser como eu quiser e como eu alcançar. Porque isso, obviamente, tem a ver com a sua vocação, com o seu talento, com a sua vontade, com tudo. Agora, que tem que ser resiliente, tem. Cara feia não pode assustar. Porque se cara feio assustar, você desiste. E aí periga você chegar aos 50 anos e dizer, puxa, eu queria tanto ter tido um filho. Isso não é justo. Se não mais nada, não é justo. E ela falou isso, que a criança ia junto, hoje quase o Matheus veio junto, mas de última hora conseguiu alguém para ficar com ele. E é isso, imprevistos acontecem, às vezes você está sem sua rede de apoio, parece que tudo vai desabar, mas você dá um jeito. Ter filho é difícil, mas tem uma frase que eu gosto que é justo ser tão difícil uma coisa que muito vale. Vale muito ter um filho e custa muito ter um filho. E aí você tem que querer. E eu acho que assim, o principal tem vontade? Tenha. E é isso, mergulha no abismo, alguma maneira vai dar, gente. Vai ficar com o vizinho, vai levar junto para passar visita.
Exatamente, você vai desistir, vai abrir mão de algumas coisas, mas você vai ter outro retorno. E só uma coisa rapidinho que eu vou falar, eu sei que nosso tempo é curto. Outro fator também, a sociedade, às vezes, impõe às mulheres que elas queiram ter filho. E se vocês não quiserem ter, tudo bem também. A gente não nasceu para ser mãe unicamente, tem que querer muito isso. E aí a outra frase que eu quero deixar para vocês, que eu gosto muito de ler sobre maternidade, que é: quer ter filho? Tenha. Foi a melhor coisa que eu fiz. E foi mesmo. Eu sou apaixonada pelo meu filho, é a maior realização que eu fiz. Não quer ter filho? Não tenha. Foi a coisa mais difícil que eu fiz. Então, assim, é muito dúbio isso, né? É tanto muito maravilhoso como muito difícil. E eu acho que o principal para passar a vocês é: se você quiser ter, tenha, que alguma forma vai funcionar. Gente, foi um prazer estar com vocês. Prazer ouvir vocês, ter clareza desse assunto. Paola pegou minha frase final, pegou. Mas, só para lembrar, então, o que a Paola falou, é justo que muito custe o que muito vale. Então, muito obrigada. Obrigada. Eu queria agradecer a presença de todo mundo. A gente ter tido esse auditório lotado mostra que vocês acreditaram no nosso trabalho, vieram, prestigiaram todas essas palestrantes incríveis. E agora eu tenho uma lista extensa de pessoas para agradecer, porque esse congresso com certeza não foi feito sozinho, não foi feito nem só pela diretoria da AWS, tem muita gente por trás. Então, eu queria começar agradecendo quem cedeu o espaço, quem realmente permitiu que isso acontecesse, que foi o Grupo Estácio e Idomed, que foi representado pelo Dr. Rafael Prins, que esteve aqui com a gente hoje de manhã. Também quero agradecer a toda a equipe da Estácio, que ajudou a gente aqui hoje. O seu Roberto, o Gabriel, da cabine de mídia, ajudaram muito a gente aí o dia inteiro. E todo mundo que esteve envolvido hoje nessa realização. Também vou ter que colar, gente, porque é muita gente para agradecer. Eu quero agradecer também as nossas madrinhas da AWS que vieram hoje fazerem as palestras. Todas as palestrantes hoje acreditaram na gente, vieram até aqui, tiraram um tempinho delas, mas principalmente quem está com a gente desde o começo. Doutora Hanna Vasconcelos, Viviane Stefanelli e Cláudia Joaquim, que foram desde o começo a nossa inspiração diária. Um obrigado gigante, muito especial para a nossa rede de apoio principal, que é as famílias das nossas diretoras e das nossas organizadoras, porque assim não teria acontecido sem eles. E eu quero agradecer minha mãe, o meu padrasto, que estão aqui hoje, com toda a equipe de filmagem deles, disponibilizaram esse tempo. Foi muito especial para a gente, assim, isso tornou tudo muito mais completo. Eu não posso deixar de falar de jeito nenhum da doutora Paola Cardoso. Paola, sem você, a gente não estaria aqui hoje. Ela comprou o projeto no começo de 2022 e, assim, desde lá de trás, foi tudo muito especial para a gente. Muito obrigada por tudo. Ai, gente. Eu quero agradecer também toda a organização. Foram 35 acadêmicos. Gente, foram 35 alunas que fizeram isso aqui hoje. Para completar os agradecimentos, eu quero chamar a nossa diretoria original. A gente está junto desde o começo de 2022 e... Depois desse congresso, Ana Carol, Tuane e Bia não vão mais trabalhar com a gente. Então, a gente queria agradecer, fazer um agradecimento muito especial. Muito obrigada por todos terem vindo. É isso.